Bom dia, crianças. Deu um problema no vídeo da professora hoje, eu tô tendo que gravar ele de novo. Então, vou gravar ele mais rapidinho, senão não vai dar tempo de eu enviar, tá bom? Então, olha só, hoje é dia 16 de abril de 2021, certo? Nós vamos começar com língua portuguesa. Então, em língua portuguesa, vocês irão pegar a folhinha da ficha literária. Vocês irão, então, responder as questões sobre o livro que você leu, certo? Eu já olhei algumas indicações, tá uma belezinha as indicações que vocês estão fazendo. Algumas crianças postaram ontem. Ontem era a data para postagem. Quem não postou, por favor, poste ainda hoje, que já tá entregando com atraso, hein? Então, fiquem atentos aí. Matemática. Vocês vão fazer a página 28, abrir lá na página 28. A página 28 e a página 29, elas vão trazer uma revisão pra gente de tudo que nós vimos até agora no livro, certo? Então, é um pouquinho de cada conteúdo que a gente viu, para depois a gente poder começar um assunto novo. Então, olha lá, no número 1, vocês vão completar a sequência numérica. Então, observem a sequência, descubram qual é a regra para ir completando a sequência, ok? Número 2... Patrícia economizou 15 cédulas de R$100 e 3 de R$10. Quanto ela economizou? Então, você vai ter que calcular 15 cédulas de R$100, quanto dá? Você pode fazer 15 vezes 100, ou você pode fazer 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100, 15 vezes, ok? E aí, você vê o método mais fácil que você acha para você calcular. A mesma coisa com a nota de 10. 3 notas de 10, aí é mais fácil, né? Conta 3 vezes 10, quanto dá. E você vai fazer a soma dos dois valores e colocar aqui o resultado, certo? Associe as quantidades iguais. Então, você vai ver o que tem aqui. 1.000 mais 800 mais 90 mais 5. Qual é correspondente? Qual tem o mesmo valor desse retângulo aqui? Você vai ligar, certo? Mesma coisa com os demais. Complete com o antecessor e o sucessor em cada caso. Então, aqui são as asas das borboletas. Aqui a primeira borboleta já está resolvido, ó. 1.089. Quem vem depois do 1.089? 1.090. 2.999. Depois. Aqui também é depois. E as de baixo são os antecessores, são os que vêm antes do número que está aqui, certo? Aqui na número 5, você vai escrever 6 números de 4 algarismos em ordem decrescente, da esquerda para a direita. Então, olha só, números de 4 algarismos. 4 algarismos tem que ter milhar, dezena... Ops, desculpa, vamos parar aqui, pulei uma casinha. 4 algarismos tem que ter milhar, centena, dezena e unidade, certo? Então, um número com 4 algarismos precisa ter todas essas casinhas, certo? Em ordem decrescente, ou seja, do maior, você vai colocar o maior número que você escreveu aqui, do maior para o menor, ok? Na página seguinte, a gente tem um gráfico, então é a análise de gráfico. Percebam que este gráfico aqui, ele é diferente daqueles que nós vimos no livro. É um gráfico de colunas, olha só, as colunas estão em pé. O gráfico de barras são aqueles que nós vimos no começo do livro, onde as barrinhas estão deitadas, né? São na horizontal. Esse aqui é de coluna, elas estão em pé, ok? Existem vários tipos de gráficos, certo? Aqui, olha lá, então você vai olhar, analisar o gráfico e responder a questão aqui. Aqui é composição de números e escrita de como se lê, então vocês estão craques nisso já, né? Então, você vai ler 1 unidade de milhar, 7 centenas, 9 dezenas, 5 unidades. Que número formou? E escreve por extenso aqui o nome dele, certo? Este também. Aqui tem 2 questõezinhas que você vai responder aqui na frente para mim. Ela é particular, é sobre você. Então, você vai responder, você reconhece números com 4 algarismos? Sim ou não? Consigo comparar números com 4 algarismos? Então, você consegue comparar, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 5.427. E eu colocar aqui, ó, 4.572. Você consegue me dizer qual dos dois é o maior e qual é o menor?
Isso é comparar números com 4 algarismos. Se você sabe me dizer que este aqui é maior, você consegue comparar, ok? Nós comparamos os números observando a primeira casa aqui desse lado, primeira casa do milhar. Então, aí a gente observa, olha lá, o 5 é maior do que o 4. Então, pronto, já descobri que esse número é o maior, certo? Se eu colocasse, por exemplo, esse número aqui, ó, 3.127. E outro aqui, ó, 3.142. Qual dos dois é maior? Então, aí eu ia olhar a primeira casinha aqui, é igual, é que nem ordem alfabética, aí a gente vai pro segundo. É igual, a gente vai pro terceiro. Aqui não é igual, ó. Então, aqui tá maior o número, a dezena tá maior. Então, esse número é maior do que aquele ali, ok? Vamos pro próximo, então. Aqui nós vamos começar a unidade 2. Então, aqui na unidade 2, olha lá, adição e subtração. Nós já estamos fazendo bastante adição e subtração, então vai ser um assunto mais tranquilo durante essa unidade, tá bom? Começando aqui, ó, para começar, qual é o valor total em reais recebido pela venda dos 3 picolés que as pessoas estão tomando? Então, olha só, essa pessoa está tomando picolé, essa e essa. Então, cada picolé custa R$4. Você pode realizar a soma, a conta, de duas formas diferentes. Somando R$4 desse, mais R$4 desse, mais R$4 desse. Ou você pode fazer 3 vezes R$4, ok? E aí, você encontrará o resultado para colocar aqui. No quadrinho aqui, na outra página, a gente tem a seguinte situação. Para refletir. A avó de Melissa deu a ela uma cédula de R$20 para comprar um picolé e uma bola de sorvete. Quantos reais Melissa recebeu de troco? Então, para a gente resolver essa situação, problema, nós vamos precisar fazer duas continhas. Vamos lá? Então, olha lá, um picolé custa R$4 e ela também vai comprar uma bola de sorvete. Uma bola de sorvete são R$2. Então, quanto que ela vai gastar? 4 mais 2, R$6 ela vai gastar, certo? A avó dela deu uma nota de R$20. Quanto ela vai receber de troco? Então, olha só, R$20 menos 6 que ela gastou. Quanto que o moço da sorveteria vai devolver para ela de troco? Então, a gente vai fazer a conta. 0. Dá para eu tirar 6? Não dá para eu tirar 6, o 0 é menor, eu não posso tirar daqui, inverter. Eu não posso pegar e fazer 6 menos 0. Eu tenho sempre que tirar do de cima, então 0, dá para tirar 6? Não dá, então eu vou emprestar. Vamos ali, esse ficará 1 e aqui 10. 6 para chegar no 10, 6, 7, 8, 9, 10, 4. 1, aqui não tenho nada, então 1 menos nada é 1. Então, ela receberá de troco R$14, ok? Agora, aqui, pessoal, vocês têm um jogo de matemática. Nesse jogo de matemática, vocês vão ler as regrinhas que tem aqui e vão responder para mim as questões aqui. Para esse jogo, não estou enviando as cartelinhas. Você pode fazer as cartinhas usando algumas dessas folhas de rascunhos que foram colocadas na pasta de vocês, ou você pode usar um baralho normal, desse baralho que a família usa para jogar truco, esse baralho dá certo. Você vai separar as cartas do 2 ao 10 e também a letra A. Ela se chama As no baralho. Essa letra A vai ficar valendo como se fosse o número 1, ok? Então, aí você usa essas cartas do baralho que também dá certo para jogar. Façam o jogo e registrem as respostas aqui, ok? Agora, geografia. Geografia. Nós já vimos na aula anterior de geografia que a natureza pode transformar o ambiente. Então, erupções vulcânicas, terremotos, enchentes, tornados. Então, os fenômenos naturais modificam a paisagem, assim como a água e o vento ao longo dos dias, né? E as pessoas também transformam a paisagem. Então, também há transformação do homem na paisagem, ele transforma. Então, vamos ver. Por meio do trabalho, as pessoas adaptam
o lugar onde vivem, ao seu modo de vida. Então, dependendo da sua necessidade, ela vai mudar aquele lugar. Isto é, as suas necessidades e os seus interesses modificando as paisagens. Então, peguem o marcador de texto de vocês e vamos marcando aí, olha lá. Por meio do trabalho, as pessoas adaptam o lugar onde vivem ao seu modo de vida, isto é, adaptam às suas necessidades e aos seus interesses, modificando as paisagens. Por exemplo, as pessoas retiram a vegetação existente, então ela precisa construir uma casa, por exemplo, mas ali aquele local está cheio de árvores, então ela vai lá, tira aquelas árvores e constrói a casa dela, se essa for a necessidade dela. Então, elas retiram a vegetação existente, aplanam morros. O que é aplanam? Olha lá, o verbete aqui, ó. Esse aqui é um significado que a gente encontra no dicionário. Aplanam, tornam plano, nivelam o terreno. Então, se é um morro, então eles vão com a máquina e deixam retinho para fazer a plantação ou a construção. Aplanam morros, canalizam ou alteram o curso dos rios para construir barragens. Então, se eles precisam que a água se concentre num determinado local para ele construir uma barragem. A barragem é de onde a gente consegue receber a nossa energia hidrelétrica, né? A maioria da energia que nós temos vem das usinas hidrelétricas. A gente vai ver isso mais para frente também. Então, se eles precisam que a água se acumule em determinado local, eles mudam o curso do rio, mudam o caminho do rio para que essa água chegue no local onde eles querem. Também criam estradas, constroem lojas, fábricas, hospitais, ruas, cultivam alimentos, criam animais. Então, é dessa forma que o homem, né, que a ação das pessoas modifica a paisagem. Olha lá, vamos observar as 3 imagens aqui, ó. A primeira, ela está com elementos naturais. Na segunda, a gente já consegue ver a ação humana. Já temos alguns elementos culturais presentes aí, ó. A casa, uma ponte, uma outra casinha aqui, tem plantação, estrada, aqui tem uma outra construção. Então, a gente já vê um pouco da ação humana. E na terceira foto, a maioria que a gente observa aqui agora já não é mais elementos naturais. A maioria que impera aqui são os elementos culturais, né? É a ação do homem. Mas a gente ainda consegue observar algumas coisas que permaneceram, como o rio, por exemplo, as montanhas, né? Os morros lá no fundo, certo? Algumas árvores, né? Uma pequena parte da vegetação. Mesmo com as mudanças que vão ocorrendo na paisagem, olha lá, podemos perceber que alguns elementos permanecem. Pode ser um rio, uma mata, uma construção, como igreja, fábrica, teatro, ponte ou viaduto. Às vezes, a função do elemento que permaneceu na paisagem muda. Por exemplo, a fábrica pode ser transformada em museu ou o teatro pode ser transformado em cinema. Então, muitas vezes, a construção ela é adaptada. Ela existe funcionando de uma determinada forma quando foi construída, mas com o passar dos anos, ela perde aquela função e passa a ter um outro significado, uma outra função para aquela mesma construção, certo? Pense na imagem, na paisagem do lugar onde você vive. Você se lembra de alguma alteração na paisagem causada pelas pessoas? Sim ou não? Aí você responde aqui. No lugar onde você vive, há alguma construção antiga? Se sim, ela ainda tem a mesma função de quando construída? Sim, aqui onde a gente vive tem bastante construção antiga. Dá uma pesquisada, pergunta para a família e vocês colocam aqui para mim como era essa construção antiga e como ela é hoje. Ela continua tendo a mesma função? Pode escrever nesse espacinho aqui de baixo mesmo, tá ok? Agora, número 4. Você vai comparar as duas imagens, a 1 e a 2, e responder as questões aqui, certo? Então, aqui vocês observem, leiam as questões e respondam, ok, pessoal? A explicação de hoje foi mais rapidinho. A professora tinha montado essa aula com mais exemplos, etc., mas infelizmente deu um erro e eu não consegui recuperar a aula, tá certo? Um beijo para todo mundo. Até segunda-feira. Bom final de semana para todos. Tchau, tchau.